A maior parte de vocês não estão inscritos no canal. Se inscrevam aqui embaixo, mantenham os comentários, deixa o like, sininho, todas aquelas coisas que você que deve estar assistindo aí. Você deve ser um viciadinho no YouTube, que eu sei, porque é bom, também sou. Então, muito obrigado por assistir. E compartilha com o time. Compartilha aí, com a galera, Tem uma pegada assim, deixa eu contar um contextinho da V4 que eu acredito que é algo que muita gente pode já ter passado ou possivelmente vai passar e vamos ver se a gente consegue adiantar a vida da galera aí que tá nos ouvindo, mas a gente como não é nativo de tecnologia na V4, então tipo assim, a gente tem um sócio hoje que manja de programação, talvez, eu não lembro agora exatamente a faculdade que ele fez, mas o cara é programador, manja bem, mas é um dos 20 e poucos que a gente tem lá. Então o resto, eu fiz um pouquinho de engenharia de software, mas eu não me considero um programador. Então na prática a gente tem muito essa dificuldade de parece mágico o que os caras estão fazendo, a gente não sabe gerenciar essa porra. E ao longo de vários meses, dá pra dizer até mais do que anos já, que a gente hoje em dia tá melhor nesse sentido, depois de errar muito. Mas a gente sofreu muito de não conseguir deixar claro o que a gente queria. E às vezes o cara codar um negócio, tipo chegar a nível de demonstrar lá o que ele tá fazendo, ou às vezes até realmente codar e entregar algo incorreto ou algo que não era exatamente o que a gente queria. Ao longo do tempo a gente foi aprendendo algumas coisas como, o cara fazer um desenho mais claro e antes de codar mesmo, não simplesmente fazer um wireframe ou algo do gênero e aí mostrar e codar, mas sim estressar ao máximo a ideia antes de colocar a mão no código, porque é o mais difícil, é o que mais demora, né, e tal. Mas uma coisa que a gente aprendeu, e eu queria ver tua experiência, o que tu pode somar nesse sentido, é que o trabalho... O principal problema e a coisa que mais ajudou a gente, fora a metodologia SAFe, que eu já comentei contigo, que eu não sei o quanto vai valer a pena entrar aqui, mas o principal foi a gente conseguir descrever melhor tudo que a gente precisa. Então, tem um técnico pra isso. Sabe? Tem o critério de... Tem a galera de agilidade, os agilistas gostam de falar o seguinte, nesse teu problema aí, faltou ter uma definição de pronto, que é o seguinte... Eu como dev... Definição de pronto. Eu como dev, eu só vou pegar um item para fazer se ele tiver alguns critérios ali. Se ele tiver bem descrito, se for uma coisa visual, talvez tenha alguma interface ali, que seja um wireframe, que seja um rabisco no papel, para eu entender direitinho, coisa e tal. Aí eu vou pegar aquela história, né? Normalmente a gente fala de história do usuário e tal, né? História é um problema ali que você está querendo resolver. Geralmente é uma coisa grande. E aí eu vou pegar aquilo e vou dividir em tasks. E aí tem o tal do task splitting. E essa é uma etapa também crucial que os devs acabam não fazendo, acabam negligenciando. O task splitting, ele inclusive fazer com a equipe, não é sempre que você precisa, mas assim, em algumas coisas mais complexas, te ajuda muito a alinhar muito bem entre os devs como que você vai fazer aquilo. Cara, porque aí você começa a entender, não, peraí, mas... Por que você vai fazer isso? Acho que você tá pensando num negócio complexo demais, cara. Perfeito. Não, eu pensei nessa linha de ser mais simples assim. O que você acha? Vou dar um exemplo. A gente tem um sisteminha lá pro cliente e aí a gente queria só que o cara... A gente chama de botão de churn. Que é tipo assim, o cliente... às vezes o cliente tá puto e ele quer falar com alguém. Acontece. 5 mil clientes acontece de ter cliente que às vezes tá puto. E era só isso, velho. A gente só queria um botão. Só que os caras complicaram. Não, porque a gente ia fazer uma conexão com não sei o que pra colocar na... Tal conexão com o chatbot da V4 e tal, daí o Denner, que é o CEO da V4, ele falou, cara, eu só quero que aperte um botão e fique vermelho. E a gente possa ligar pro cara, tá ligado? Tipo, mais simples do que isso. Então, faz bastante sentido essa questão. Mas aí você também precisa tomar cuidado. Eu falei do critério de critério de pronto e tal, do tipo... na verdade, eu tô falando errado. O critério de pronto... É que eu tô pensando em inglês, eu tô confundindo as coisas. O critério de pronto é quando tá tudo pronto e você faz o deploy, coisa e tal, né? O que você pode fazer o deploy e tal. Esse daí é o critério de aceite. É quando você aceita... Eu, como desenvolvedor, como que eu vou... Quando eu aceito a tarefa e falo assim, bem, agora a história é minha, entendi, vamos fazer isso daqui. Critério de aceite. Mas tem um problema também. Às vezes, e aí é uma crítica que eu faço às vezes aos agilistas, e aí o pessoal às vezes não gosta, que o pessoal acaba burocratizando muito esse tipo de coisa. Do tipo, imagina que você está escrevendo alguma coisa, você me passa alguma... Eu falo, não vou fazer. Não vou fazer porque você não fez direito. E aí eu continuo fazendo alguma outra coisa aqui. E, porra, eu nem te ajudo a desenvolver aquela ideia e tal. Então, a galera... isso
esse critério de aceite pode, às vezes, servir como uma forma de barreira também. Então, tem que tomar cuidado também, entendeu? É legal definir bem, mas também pode ser problemático porque cria-se uma barreira do tipo uma passagem de bastão que eu, particularmente, não gosto nada, assim. Então, tipo, na Source Level, se você for ver as nossas histórias, são péssimas, são super mal escritas. Uhum. Mas por quê? Porque os nossos devs, eles têm total autonomia deles serem PO, deles serem PMs, né, do produto, né? E falaram o seguinte, não, eu pensei nisso daqui, deixa eu shippar isso daqui, deixa eu colocar em produção isso daqui e tal. E eu falo pra galera, o produto é de vocês também, vocês sabem como funcionam, shippa do jeito que vocês pensaram, porque, cara, a gente corrige depois. Shippa é entregar, né? Desculpa. Não tem problema, muito legal. Eu acho que o caso de vocês, vê se eu tô Só que a gente já tem uma... Já passaram uma trajetória, né? Tão mais avançados. Eu não ia nem falar do aspecto de experiência, eu ia falar do aspecto do que é o software. Porque, tipo, como é um software de gerenciar de times de desenvolvimento, o desenvolvedor tá ligado o que é aquilo, é mais fácil, vamos dizer assim. Um produto pra ele mesmo, de alguma forma. Isso. Tipo, request, esse tipo de coisa, o cara já tá ligado. Tá no dia a dia do cara. Agora, o que acontece com a gente? Beleza, é uma assessoria de marketing, eu quero criar um sistema top que, sei lá, exemplo, uma feature, vai ter lá os dados do cliente vai ser puxados de forma automática para esse sistema, para depois desenvolver dashboards modulares para demonstrar esses resultados para o cliente no sistema. Cara, isso é claro quando eu falo assim, só que tem um monte de ifs no meio do caminho. Como que eu vou integrar um monte de ferramenta junto? Como que eu vou fazer um software? Como que eu vou usar isso? Vai ser Power BI ou vai ser codado o sistema? Como modular? Quem vai construir isso? Quais são os usuários? Aí vai ter 1 milhão de Normalmente de requisitos, você precisa ter um líder técnico que vai te ajudar a destrinchar isso. E aí que é o ponto. Eu acredito que esse é o principal que a galera que tá nos ouvindo tem que pensar, que é tipo assim, se você vai entrar na seara de desenvolver algo, eu acredito que vale muito a pena o cara gastar tempo, investir tempo nesse caso, em descrever muito bem o que ele precisa. Porque o desenvolvedor, às vezes ele não vai conseguir te conduzir naquilo, às vezes. Então, quanto melhor tiver mastigado aquela ideia, mais tu consegue deixar claro pro cara e mais facilita nesse aspecto de quebrar em tasks depois pra tu saber exatamente o que entrega valor o mais rápido possível. Porque às vezes a gente desenha o que a gente chama, nesse mundo do que eu conheço, né, a gente chama de épico. Que é tipo aquela coisa gigantesca que a gente quer, que é o super sistema, que é o grande entregável, o grande resultado final. Só que daí você vai pegar esse épico e você vai destrinchá-lo em várias features, várias coisas que constroem esse épico. Porque às vezes o épico... Várias funcionalidades, exatamente. Porque o épico em si, ele é uma grande ideia. Só que essa grande ideia é composta por várias funcionalidades diferentes. E aí você tem que pensar nessa priorização. Dá pra entrar em 1 milhão de formas de fazer isso, mas o resumido, assim, é o cara tem que pensar nessa priorização dessas funcionalidades, o que me gera valor mais rápido. O que é mais fácil de codar e me gera mais valor o mais rápido possível. E a partir daí o cara vai codando. Isso pra gente foi o que a gente aprendeu, assim, que vem nos ajudando bastante. Esse é o essencial. E o que é legal também é pensar o seguinte, o épico é essa coisa grandona aí que você descreveu. Às vezes, eu consigo shippar, eu consigo, né, colocar em produção, colocar para o cliente final, não precisa ser o épico inteiro. Eu consigo colocar esses pedacinhos e o que é legal? Às vezes você faz 30% do que você tinha imaginado do épico e já tá bom. Resolve 80%, né? Resolveu do 80% e você fala... Sempre Pareto aí. E você fala o seguinte... Não, e você fala o seguinte, cara, entreguei um pedaço do épico... E tô vendo que tem outra coisa aqui, outra oportunidade aqui, outro épico. Mais atraente. Mais atraente, que tá sendo mais importante por uma série de outros motivos. Às vezes de tempo, às vezes, sei lá, qualquer outro motivo. Gente, tá bom já esse épico. Vamos considerar ele como completo, sei lá, ou deixar arquivado. E vamos começar aqui esse outro conjunto de funcionalidades aqui também. Olha só, eu aqui acabei de invadir o seu podcast, mas passando para avisar aqui para você que tá nos ouvindo ou o pessoal que tá nos vendo aqui no YouTube. Então, a partir desse ano, o Growth Conference vai ser realizado pela V4 e para você, ouvinte do Roy Hunters, a gente tem uma belíssima oportunidade para você. Você pode garantir o seu ingresso pro Growth Conference com 10% de desconto. Você vai ter na descrição um link ou, caso você queira, vai no Instagram do Roy Hunters e lá na bio você vai ter o
o link para garantir o seu ingresso com 10% de desconto. Esse evento aí a gente vai ter o Sean Ellis, pessoal da V4 aqui fazendo ali alguns conteúdos para você. Vai ter mais um monte de gente. O evento vai acontecer aqui em São Paulo, no SP Expo, no dia 23 e 24 de agosto de 2023, para você que está ouvindo. E um aviso aqui que é bem importante, o primeiro lote já está aberto enquanto você está ouvindo esse episódio. Então vai lá no Instagram agora do Roy Hunters, clica lá e garante a sua vaga com esse primeiro lote com os 10% de desconto, porque os próximos lotes, como de prática, como você já deve saber, vão ser mais caros. Então garante a sua vaga agora com 10% por conta aqui do Roy Hunters. Vem com a gente pro Golf Conference.